essa atividade 3, a atividade seminal 3. E a primeira pergunta era para explicar de forma clara e sucinta o que é advecção. Então, a advecção seria o transporte de alguma coisa na atmosfera, por exemplo, podendo ser transporte de temperatura, transporte de pressão, umidade, densidade, entre outros. E essa advecção ela ocorre devido ao movimento do ar na atmosfera, que seria, por exemplo, o vento. E essa advecção ela é representada por uma fórmula de um produto escalar entre o vetor vento negativo e um gradiente, podendo ser de temperatura, porque daí esse é produto escalar entre o vetor. E o gradiente de temperatura seria uma advecção de temperatura. Também poderia ser o gradiente multiplicado pelo gradiente de pressão ou umidade, e assim por diante. A 2 pediu para esquematizar as seguintes situações e dizer qual advecção ocorre. A letra A, essa temperatura diminui para sudoeste e o vento é de sul. Então aqui a temperatura está diminuindo para sudoeste, só que o nosso gradiente de temperatura está no sentido de maior variação de temperatura. E aqui também o vento é de sul. Então, o nosso gradiente de temperatura ele vai ser igual a ΔT sobre ΔX, porque ele está entre componente x e componente y, somado a ΔT sobre ΔY no vetor j, né? Que é positivo. Então, os dois são positivos, por acaso que em x e em y é positivo. O nosso vetor vento ele é igual a v versor j, por causa que ele é meridional, ele está em v, no componente v, e ele também é positivo, pelo sentido está positivo para cima. O ângulo formado entre o gradiente e o vetor vento é um ângulo de 45 graus. Então aqui a gente tem multiplicado nosso vetor vento pelo gradiente de temperatura vezes o cosseno de 45 graus. Esse cosseno de 45 graus ele é positivo, só que ele não é o valor máximo, seria igual a 1. Então aqui a gente tem o V, que ele é positivo, o ΔT sobre ΔY também é positivo, positivo com positivo, positivo, com sinal de negativo aqui vai dar negativo, isso aqui então vai dar menor que zero. Então a advecção ela é fria, a gente pode ver no esqueminha aqui que a advecção realmente é fria, só que ela é menos intensa, né, por causa do cosseno de 45, né, do gradiente de temperatura. E também pelo cosseno ser menor que 1, né, então ela vai ser menos intensa. E ela vai ser meridional também. Aqui a letra B pedia se a temperatura aumenta para norte e o vento é de leste. Então aqui a temperatura está aumentando para norte. Aqui nosso gradiente de temperatura, o sentido dele está para cima, para maior variação de temperatura. Nosso vento está de leste. Nosso gradiente de temperatura é igual a ΔT sobre ΔY, versor J, né, por causa de estar por cima, e ΔT sobre ΔY maior que zero. Nosso vetor vento está em U e U menor que zero. Aqui o nosso ângulo do gradiente de temperatura sobre o vetor vento ele é um ângulo de 90 graus. Então a gente já pode ter uma ideia que isso aqui vai dar zero. E também pelo vetor vento ser paralelo aos isotérmos também. Então aqui, cosseno de 90 graus, ele é zero, né? Mostrando aqui, a gente tem o nosso componente U do vetor vento. O ΔT sobre ΔX a gente não tem, porque aqui só está em uma componente. Só está em Y, ΔT sobre ΔY, que a gente tem aqui. E o nosso vetor vento, nosso V aqui, a gente não tem no componente do vetor vento. Então aqui vai ficar o U multiplicado por zero, né? Menos zero vezes o ΔT sobre ΔY, que é zero também. Então, a gente sabe que não ocorre advecção. A letra C, essa temperatura aumenta para leste e o vento é de norte. Então, aqui a temperatura está aumentando para leste. Nosso sentido do nosso gradiente de temperatura está no sentido da variação máxima. Temperatura. E aqui o nosso vento está de norte, né? Então, a representação do gradiente de temperatura é igual a ΔT sobre ΔX, porque está em componente crescente componente x, zonal, né?
E del t sobre del x, ele vai ser positivo. Porque ele tá pra cá, o sentido pra cá. Positivo. E o nosso vetor vento ele é igual a v, né? Porque ele é meridional. Então, no sentido de y. Só que ele é negativo por ele estar no sentido negativo. Então, o ângulo formado entre eles é 90 graus. Então, isso aqui, a gente já imagina que essa conta vai dar zero, por causa do cosseno de 90 graus, e também por causa no esqueminha, representado no esqueminha, o nosso vetor vento ele está paralelo aos isotermos. Então, não vai ocorrer variação nenhuma aqui. Então, a gente não tem o nosso componente U no vento, a gente tem o delta sobre del x aqui no gradiente de temperatura. A gente tem o componente V no vento, só que a gente não tem o componente delta sobre del y na gradiente de temperatura. Então, seria zero multiplicado por delta sobre del x menos V multiplicado por zero, então seria igual a zero, então não ocorrerá a advecção também. Aqui, a letra D, essa temperatura diminui para nordeste e o vento é de nordeste também. Então, a nossa temperatura está aumentando para nordeste. Quer dizer, ela está diminuindo para nordeste, e o vetor vento está de nordeste, então ele está indo para cá. Aqui, para representar o nosso gradiente de temperatura, o nosso gradiente de temperatura está entre o delta sobre del x, está entre x e está entre y. Então, ele está del t sobre del x somado ao del t sobre del y. E esse del t sobre del y é negativo. Del t sobre del x ele é negativo. O nosso del t sobre del y também é negativo. O nosso vetor vento ele está formado um ângulo de 45 graus aqui. Quer dizer, ele está na diagonal. Ele está na diagonal entre o componente V e o componente U. Então, a gente vai ter o U somado ao componente V, onde o U seria negativo e o V também seria negativo, por estar por baixo. E o ângulo é formado um ângulo de 0 graus, porque o gradiente de temperatura e o vetor vento eles estão em paralelos, então já tem uma noção. Esse cosseno de 0 graus provavelmente esse cosseno de 0 graus vai dar 1, então vai dar um valor positivo. Aqui, o U ele é negativo, o del t sobre del x ele também é negativo com negativo positivo, com negativo aqui vai dar negativo. O V nosso também é negativo, o del t sobre del y também é negativo. Então, multiplicado vai dar positivo, menos aqui vai dar negativo. Então, seria uma advecção fria, seria negativa, aqui seria uma advecção fria. E aqui, tanto o gradiente de temperatura quanto o vetor vento, ele está entre a zonal e o meridional. Então, ele estaria entre essas duas regiões. A letra C, se a temperatura aumenta para noroeste e o vento é de nordeste. Então, aqui, a temperatura aumenta para noroeste, para cá, e o vento de nordeste, então é para cá. Nosso delta sobre del... Nosso gradiente de temperatura é igual ao delta sobre del x, somado ao delta sobre del y, né? Porque ele está para cá e está entre esses dois componentes. O delta ele vai ser negativo e o del y positivo. Nosso vetor V, ele está paralelo às isotermos. Ele está entre o componente U e o componente V, sendo o componente U negativo e o componente V também negativo. A gente já tem uma ideia que não ocorrerá advecção aqui, por causa do vetor estar paralelo às isotermas. E esse ângulo também entre o gradiente de temperatura e o vetor vento é de 90 graus, então provavelmente vai dar zero. Então aqui, como a gente tem essas duas componentes, tanto do U, do del t sobre del x, menos V sobre del t sobre del x, a gente sabe que também com o cosseno de 90 graus dá zero, então isso aqui vai dar zero. Então não ocorre advecção.
Aqui na F, essa temperatura diminui para sudoeste e o vento é de sudeste. Então, nossa temperatura tá diminuindo para sudoeste e o vento é de sudeste para cá. Então, nosso gradiente de temperatura, ele tá entre x e y, então ele vai ter ΔT sobre ΔX somado ΔT sobre ΔY. Esse ΔT sobre ΔX vai ser negativo, ele vai ser positivo aqui, positivo, e aqui o ΔT sobre ΔY vai ser positivo também. Esse é o nosso gradiente de temperatura. Aqui o nosso vetor vento, ele vai ser ele está entre o componente U e o componente V, seria o U versor I somado ao V versor J. Nosso U seria negativo, nosso V positivo. O ângulo formado entre o gradiente de temperatura e o vetor vento e o vento seria ângulo de 90 graus. Então, aqui seria zero, né? E a gente tem as componentes do vento, o V, e o componente do gradiente de temperatura ΔT sobre ΔX. Só que essa conta vai dar zero, né? Também pelo cosseno, esse vai ser zero. Então, essa conta... E também por causa do nosso desenho representando, né, o vetor vento e o gradiente, que nosso vetor vento está paralelo às isotérmicas, então não ocorrerá mudança, não ocorrerá transporte, né? Não ocorre advecção.